parar, estudar, isso toma bastante tempo. E aí eu louvo a Deus pela dedicação dele, pela coragem de fazer isso, né? Eu disse a ele que o primeiro estudo dele, para eu conseguir dar naquele nível, demorou muito tempo, né? E assim ele já conseguiu, pela bondade de Deus, dar um passo bem ousado. Então a gente agradece a Deus pela vida dele e eu peço aos irmãos que continuem orando por ele, para que Deus continue dando crescimento, sabedoria, para que ele use o dom dele para a honra e glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo aqui. Então, eu agradeço ao Rogério pela dedicação, por esse apoio que me deu aí nesses dias. Não vai parar, não, vai continuar, mas ele vai dar um tempinho para descansar, beber uma água, tomar um fôlego, uma semana de descanso, domingo que vem... Eu vou dar uma folga para ele um pouquinho, e aí, enquanto ele descansa, aí se prepara para o próximo desafio. Hoje, então, as obras, parte 4, né? Boas parte obras. 4. Fique à vontade. Isso aí. Então, vamos orar, irmãos, primeiramente, antes de começar a nossa aula. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá, ó Deus, de aprender mais da Tua palavra, conhecer mais, ó Deus, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ó Pai, clamamos ao Senhor a Tua misericórdia nas nossas vidas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos ensine a caminhar em santidade, a praticando essas boas obras que o Senhor já preparou para nós de antemão. Muito obrigado e nos ajude, Senhor. Abençoe, Deus, aqui a minha vida, a vida dos meus irmãos, que possamos aprender juntos aqui com a exposição da Tua palavra, com a exposição desta aula e que possamos contar, ó Deus, sempre com a Tua graça e a Tua bondade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como o Glauber falou, essa é a nossa 4ª aula sobre as boas obras, e hoje, graças a Deus, nós vamos terminar isso. Eu falo assim, graças a Deus, porque realmente é difícil, toda semana preparar a aula, e estar com esse desafio aí. Então, eu entendo um pouquinho agora aí, que o pastor Glauber e o pastor Carlos passam, porque essa vida doida, correria nossa aqui do Japão, toda semana ter que preparar aula, preparar sermão, é muito difícil, e é realmente só pela graça e pela misericórdia de Deus, E eu espero, que eu esteja conseguindo aqui, apesar de todo o nervosismo, da inexperiência, tá conseguindo passar, esse ensinamento e, tá conseguindo ser claro com aquilo que eu quero falar, que não esteja aqui sendo muito cansativo ou repetitivo, Então, irmãos, vamos começar, Então, se você ainda não abriu a sua apostila, abre aí no capítulo 16, sobre as boas obras. A página 45 agora. Então, na aula anterior, nós vimos um pouco, e aprendemos do que são essas boas obras, ou quais são as boas obras que Deus ele aceita e que vimos que Ele mesmo já preparou essas obras para nós fazermos de antemão, conforme nós vimos lá em Efésios 2:10. Vimos também o porquê que nós devemos fazer essas boas obras, de onde vem a capacidade para fazermos essas boas obras e qual deve ser a nossa postura, a postura do crente em relação a essas verdades que nós vemos. Então, hoje, irmãos, nós vamos entrar aqui e continuar da nossa confissão aqui, do parágrafo 5, e nós vamos falar a respeito do ser humano, das suas ações. E lembrando, irmãos, que esse capítulo 16, ele está inserido dentro de um grupo de capítulos que fala a respeito da soteriologia, que vai do capítulo 8 ao capítulo 18. Então, desde lá do capítulo 8, a confissão ela vem formando uma ideia, ela vem construindo um pensamento. Então, quando aqui são citadas algumas coisas, meio que já se pressupõe que você tem esse entendimento ou esse conhecimento pelos estudos que foram feitos nos capítulos anteriores. Então,
como eu falei, que agora nesse parágrafo 5 nós vamos começar a falar a respeito do ser humano e das suas ações, então eu queria lembrar com os irmãos qual é o quadro que a confissão pinta a respeito do homem e do seu ser. Então volta comigo aí um pouquinho a sua confissão e vamos dar uma olhada lá no capítulo 9, sobre o livre-arbítrio, na página 35. Na verdade, vamos ler aqui a página 36, né? Vamos ler aqui o terceiro parágrafo. Diz assim: o homem, por meio de sua queda, em um estado de pecado, perdeu completamente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Assim como o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto em pecado, não é capaz de sua própria força de converter-se ou preparar-se para isso. Então nós vemos aqui que claramente qual é o estado do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. E o homem ele perde então toda a sua capacidade de discernir pelas coisas espirituais. Ele perde toda a capacidade de, com suas próprias forças, se converter a Deus, né, e de, como diz aqui, de se preparar para isso, através das suas boas obras. Então vamos agora voltar lá para o capítulo 16 e vamos ler aqui o parágrafo 5. Pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-las pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Bom, essa semana, irmãos, eu tive uma conversa, né? Eu e o Alisson, né, nós tivemos uma conversa interessante com um rapaz que trabalha com a gente lá no Guemba. Ele também é cristão. E surgiu um assunto assim, meio que aleatório sobre suicídio. E acho que ele mostrou para a gente no celular dele uma matéria que falava a respeito disso. E a gente começou a conversar sobre esse assunto. Aí ele falando tipo assim, né, pra gente, vocês sabem, né, que o suicídio, né, uma vez que a pessoa suicidou, já era, ela perdeu a salvação, vai direto pro inferno. Aí a gente foi rendendo o assunto, eu fui perguntando para ele, mas por quê, né, por que você acha isso, qual que é a sua concepção disso? Ele foi falando, não, porque quando a pessoa comete o suicídio, ela não tem a oportunidade de se converter, de se arrepender disso. Então, tipo assim, ela não pode depois praticar umas obras de arrependimento, ela não pode praticar obras de justiça, ela não pode praticar algo bom que vai mostrar que ela se arrependeu daquele pecado. Aí eu fui rendendo o assunto, eu perguntei para ele assim, mas e Sansão? O que você me diz sobre Sansão, né? Como que Sansão morreu? Aí ele virou e falou assim, não, mas peraí, a gente não sabe se Sansão foi salvo. Aí mas Sansão está descrito lá em Hebreus 11, né, relacionado ali aos heróis da fé. Aí ele, não, mas não dá para saber que Sansão foi salvo. E ele afirmava isso não só de Sansão, mas como de qualquer outro personagem bíblico. Ele falava de Abraão, de Noé, de Moisés, que nós não sabemos se ninguém ainda foi salvo. Né, nós imaginamos, pensamos, né, e acreditamos que sim, mas ainda não sabemos, porque ainda ninguém passou pelo julgamento. Aí eu falei, tudo bem, então, na sua concepção, o que é o julgamento? O que vai ser esse julgamento? Aí ele falou, o julgamento vai ser quando nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos para eles as nossas obras. Aí nós vamos ser julgados, né? Ele diz, aí nós vamos ser julgados por essas obras. Aí eu perguntei para ele assim, mas e se Jesus voltasse hoje? Aí antes mesmo de eu completar a pergunta, assim, ele, cara, eu estava perdido. Eu estava lascado, se Jesus voltasse hoje eu estava lascado, porque eu tenho falhado tanto, eu tenho deixado de fazer tantas coisas. Aí, tipo, né, papo vai, papo vem, ele vai e pergunta para o Alisson assim, né, mas você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? Aí o Alisson respondeu, eu tenho.
Ah, irmão, esse cara ficou louco. Ele ficou louco, você é herege, vamos matar esse cara. Faz uma fogueira que eu vou matar esse cara. Aí o Alisson explicou para ele, né? Eu tenho certeza dessa salvação, não pelos meus méritos, mas por causa de Cristo, né? Pelos méritos de Cristo. Daí, então, nós chegamos no X da questão. E eu tive a oportunidade de falar para ele exatamente isso que nós acabamos de ler aqui, no parágrafo 5, né? Que eu falei assim, ó, pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna. E eu expliquei isso para ele, e enquanto a gente conversava, eu lembrei de um videozinho que ilustra bem essa questão, principalmente o que ele falou, né, de quando nós chegarmos diante de Deus e apresentarmos para Deus as nossas obras, nós vamos ser julgados por aquilo. E aí eu falei com o Alisson lembrou do nome do vídeo, colocou lá no celular dele, e a gente mostrou para ele esse vídeo, né? E eu acho que é bacana, que ilustra bastante e bem essa questão. Eu queria passar para a gente poder ver aqui agora também. É um videozinho rápido, de 2 minutos e meio. Então vamos assistir. Tá? Dá para passar aí? Tá preparado? Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Então, foi isso. Eu falei isso, aí eu expliquei isso para ele, né? Falei assim, por que a gente pode dizer, né, igual Alice afirmou, que tem essa certeza da salvação? Porque nós estamos firmados na obra que Cristo fez e não na nossa própria, né? Ninguém, por isso que não precisa esperar, falar assim, até esse dia do julgamento, conforme ele pensava, porque quem vai poder chegar diante de Deus, bater no peito e falar assim, limpes todo o meu pecado, né? Purifiquei-me, limpes todo o meu pecado? Ninguém. Então vai ser pela graça. E eu fiz essa pergunta para ele, eu falei assim, o que é a graça? E ele respondeu, favor imerecido. Eu falei, exatamente, é isso, é graça, porque se fosse pelas obras, não seria graça, seria pelos nossos méritos, né? E mesmo que se ainda assim nós conseguíssemos fazer tudo certinho, a única coisa que a gente tinha que fazer é reconhecer que nós somos servos, que fizemos apenas o nosso dever e somos servos inúteis.
como está aqui, né, na nossa confissão. Mas quando tivermos tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. E até as nossas boas obras, né, ela não vem de nós, ela provém do Espírito. Né? E, continuando aqui a leitura na nossa confissão, diz assim, né? Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Isso corrobora para a resposta que eu fiz da pergunta da aula da semana passada, né? De onde vem a capacidade para fazermos as boas obras? E aqui fala, né? Procede do Espírito, conforme está aqui também no 3º parágrafo, né, da nossa confissão. Sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. Então, irmãos, continuando aqui agora também o 5º parágrafo. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. E para a gente também ver aqui como a confissão já tratou disso, vamos voltar de novo lá no capítulo 9. Volta aí algumas páginas. Página 36, capítulo 9, e vamos ler o 4º parágrafo. Quando Deus converte um pecador e o transporta para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e, por sua graça, o habilita a livremente querer e fazer aquilo que é espiritualmente bom. Ainda assim, em razão de sua corrupção remanescente, ele não o faz perfeitamente, nem apenas deseja o que é bom, mas também o que é mal. E é por causa exatamente disso, irmãos, por causa do nosso pecado, né, da queda que afetou o homem, desse pecado remanescente que é em nós, da nossa natureza pecaminosa, que todas as nossas obras, tudo que fazemos, vai se misturando a isso, de tal forma que é incapaz de suportar o julgamento de Deus. As nossas obras são misturadas à nossa natureza, que elas não são capazes de agora satisfazer a ira de Deus e suportar esse julgamento de Deus. Vamos ler aqui Isaías 64:6. Abra aí sua Bíblia. Isaías 64:6. Diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Essa semana eu estava ouvindo um sermão do Paul Washer e ele faz uma ilustração que eu achei interessante aqui a respeito disso. Imagina um leproso, com as suas feridas, né, com sangue escorrendo, com o pus que sai de dentro das suas feridas. E você pega e veste essa pessoa com a roupa da grife mais cara do mundo. Você coloca e veste essa pessoa, né, direto com essa roupa. E com o passar do tempo, o tecido ele vai sendo embebido pelo sangue, pelo pus que sai daquelas feridas e vai se misturando com aquela podridão de tal forma que a gente já não consegue mais distinguir e separar um do outro. Essa é a mesma coisa que das nossas atitudes, das nossas ações perante Deus. As nossas boas obras, elas vêm ali maquiadas e talvez com uma capa de santidade, mas ela vai se misturando à nossa natureza pecaminosa e vai de forma que as duas se tornam uma, e isso não consegue agradar a Deus. A gente não consegue com isso satisfazer a Deus. E assim, né, como eu falei, as nossas obras. O parágrafo 6, ele começa assim agora, acompanha comigo aí a leitura. Todavia, desde que os crentes como pessoas... Então, presta atenção aqui, irmãos. O parágrafo 5, ele termina assim... Não, o parágrafo 6 começa assim, né? Todavia. Por que tem essa questão aqui, todavia? Porque o parágrafo 5, ele termina de uma maneira assim que... num estado de total desesperador para o homem, colocando o homem num estado de total... fugiu a palavra.
desespero. Né? O homem ele não consegue ser aprovado por Deus. Então o parágrafo 5 assim, termina com mostrando o homem num estado desesperador. Ele está totalmente ali desesperado. O parágrafo 6, então, começa assim, todavia, né? Ou seja, porém, entretanto, contudo, desde que os crentes, como pessoas, são aceitos por Cristo, as suas obras também são aceitas nele. Agora vamos relembrar também um pouco de como que a confissão já trata sobre isso e vamos voltar lá no capítulo 10. Volta comigo aí no capítulo 10, na página 36 também. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida... Então, pega o gancho aqui, irmãos. O parágrafo 6 aqui do capítulo 16 fala assim, né? Todavia, desde que os crentes... Então, quem são esses crentes? O capítulo 10 aqui vai falar. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida. A ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e espírito do estado natural de pecado e morte, no qual eles são, por natureza, para a graça e salvação de Jesus Cristo. O capítulo 12, mais para frente, vai falar a respeito da adoção, né, que aqueles a quem Deus chamou eficazmente, através do teu Espírito, ele então agora passa a dar a essa pessoa o direito de ser chamados filhos de Deus. E elas passam então agora a ser herdeiras dessa graça e dessa salvação eterna. Tem um versículo que eu queria ler aqui, Efésios 1:5. Vamos ler aí, Efésios 1:5. Que vai dizer exatamente isso. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos continuar aqui a leitura do parágrafo 6. Não como se fosse nessa vida totalmente indesculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Né? Nós já falamos sobre isso no parágrafo anterior. Antes, significa que ele, olhando para eles em seu Filho, se agrada de aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições. Então aqui, irmãos, a ideia é assim, Deus agora, ele olha para os seus filhos, para aquele que ele chamou e que adotou como seu filho, não diretamente para ele, mas fazendo aqui uma linguagem figurada, é como se ele colocasse a lente de Cristo, ele olha para nós hoje, os crentes, através de Cristo. Ele olha para as nossas ações através da lente de Cristo. E assim, então, nós somos considerados justos diante dele. Vamos voltar lá no capítulo da justificação para a gente entender como que a apostila tratou sobre isso. Volta aí no capítulo 11, sobre a justificação. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica, não por meio da infusão da justiça neles. Essa questão aqui, né, da infusão da justiça neles, só abrindo um parênteses aqui, é aquela ideia da doutrina católica, né? Que a pessoa ela tem intrinsecamente nela essa justiça e a graça colabora para que essa justiça, né, ou seja, a justiça parte dele, ele é bom, ele é intrinsecamente bom. É como se fosse um chá. Né? Ali você pega um sachê, né? Aquele chazinho você põe ele na água, quando você coloca ele na água, vai fazer sair aquilo que está dentro dele. Ele está infuso dentro daquele chá, por exemplo, se você pegar um chá de limão, você colocar ali, a água vai fazer com que a essência do limão saia. Então essa ideia que está falando aqui, ó, não é por causa do meio da justiça infusa neles, conforme essa doutrina semi-pelagiana da Igreja Católica, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operadas ou por eles feitas, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como sua justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação
da obediência ativa de Cristo a toda a lei e obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmo, pois ela é um dom de Deus. Dentro da teologia, né, nessa doutrina da justificação, existe um conceito que é chamado da tripla imputação. O Eduardo já explicou para a gente isso muito bem na aula que ele nos deu, né, sobre esse capítulo. Lembra ali que ele mostrou os slides dos bonequinhos lá, um sobrepondo o outro, né? Não sei se os irmãos lembram. Mas eu queria apenas, para a gente poder trazer a nossa memória, né, relembrar disso, queria falar sobre isso rapidamente, e eu vou fazer isso usando uma ilustração que eu ouvi, né, que eu lembrei que eu ouvi do sermão do pastor Glauber, quando a gente estava tendo aquela série aqui sobre a reforma, né, e na pregação dele no sermão Solos Cristos. E vamos pensar da seguinte forma, ele está aqui, se eu falar qualquer besteira aí, você me corrige aí já. Imagina um aluno. Um aluno, ele recebe ali no início do ano a sua caderneta, né, escolar, o seu boletim escolar. E ele precisa entregar no final do ano a sua caderneta para o professor com as suas notas que vão aprová-lo a passar de ano. Então, pensa da seguinte forma, nós somos o aluno, a caderneta é a nossa vida, as obras são as notas e o professor é Deus. Então, nós recebemos ali a nossa caderneta. Acontece, então, a primeira imputação. As notas de Adão, elas são imputadas, elas são inseridas na nossa caderneta. E Adão, né, conforme nós vemos lá em Romanos 5, né, por causa da desobediência de Adão, do pecado de Adão, todos nós também fomos feitos desobedientes, nós também pecamos. Então Adão pecou e errou em tudo. E nós também, da mesma forma, com as nossas obras, com os nossos atos, também erramos. Então as nossas notas e as notas de Adão que são imputadas a nós é zero, é tudo zero. Adão errou em tudo, nós também. Então todas as notas zero. E nós não vamos conseguir passar de ano, nós não vamos conseguir chegar no final do ano e apresentar a caderneta para o professor e passar de ano com nota zero. Então acontece a segunda imputação. As nossas notas, elas são imputadas à caderneta de Cristo. Então, todas as nossas notas vermelhas, todas as nossas notas zero, elas são tiradas da nossa caderneta e são inseridas na caderneta de Cristo. A nossa caderneta agora ela passa a ficar em branco, zerada. Porém, se a gente apresentar uma caderneta vazia, sem notas, nós também não vamos conseguir passar de ano. Então acontece a terceira imputação. As notas de Cristo são imputadas às nossas cadernetas. As notas de Cristo são inseridas na nossa caderneta. E o mesmo versículo de Romanos que eu citei, fala que Cristo, que por causa da obediência de Cristo, muitos também foram feitos justos. Então agora as notas de Cristo, Cristo que acertou em tudo, que cumpriu tudo, tirou 10. E as notas dele são inseridas dentro da nossa caderneta. E nós passamos até a nossa caderneta ali agora tudo 10, 10, 10. Então nós chegamos no final do ano e apresentamos essa caderneta para o professor e ele vai nos aprovar. Mas não por causa do nosso próprio mérito, mas é por causa dos méritos de Cristo, pelas obras de Cristo. Né? É a mesma coisa da ideia do videozinho que a gente viu. É Cristo que vai subir na balança, né? No nosso lugar. É as notas de Cristo que nós vamos estar apresentando. Por isso Deus se agrada, por isso nós somos então considerados justos diante de Deus. E agora aqui, irmãos, para fechar, vamos concluir aqui o capítulo 16, vamos ler o parágrafo 7. As obras feitas por homens não regenerados, embora por si mesmas possam ser coisas que Deus ordena e proveitosas tanto para as pessoas que faz quanto para outrem. Então vamos só até aqui, até essa parte. Aqui está dizendo o seguinte, não é porque uma pessoa não crê em Deus, não é regenerada, que ela não faz coisas boas, moralmente falando. Né? As pessoas produzem, fazem coisas que vão ser proveitosas tanto para ela quanto para outras pessoas. Né? Aqui é aquela ideia assim, né? Acho que todo mundo conhece. Aquela pessoa que a gente fala assim, cara, como esse cara é bom, esse cara é gente boa, prestativo, no que você precisar o cara está ali para te ajudar, no que você pedir o cara está ali, né, pronto e disposto a fazer, né, por você, às vezes até se prejudicando para poder te ajudar. A gente fala assim, cara,
esse cara só falta aceitar Cristo, né? E esse cara podia aceitar Cristo de tão gente boa que ele é. E o Augusto Nicodemos dá uma ilustração sobre isso que eu achei legal, que é como se uma menina chegasse assim e falasse assim, pastor, eu conheci um cara, ele é lindo demais, ele é maravilhoso, carinhoso, amoroso, ele só tem um defeito, ele bate na mãe. Ele vai fazer a pergunta para ela, você ainda vai querer casar com esse cara? Talvez esse único defeito dele joga por terra tudo aquilo que ele tem de bom. Então, se a gente fala assim, só falta Cristo, ele só tem que aceitar Cristo. Se falta Cristo, falta tudo. Né? Os méritos não vão ser nossos, como eu falei. E por quê, né? Porque, vamos continuar lendo aqui o parágrafo 7. Contudo, né? Porque não procedem de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a palavra, nem são feitas de uma maneira correta, nem com a finalidade correta, a saber, a glória de Deus. Elas são, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo. Então, não é que uma pessoa sem Cristo, ela é boa e dá um escorregãozinho aqui e ali, a pessoa é boa, mas fala um palavrão de vez em quando, a pessoa é boa, mas fala algo imoral, a pessoa é boa e cometeu um pecadozinho. Não, está falando aqui todas as suas ações, tudo que ele faz é pecaminoso, porque não procede de um coração purificado pela fé. Os atos delas não têm esse objetivo e essa finalidade correta que é a glória de Deus. Às vezes a pessoa faz alguma coisa lá, igual eu falei, é boa, mas a finalidade por trás daquilo que ela está fazendo não é o fim, a glória de Deus. Então todas as ações que as pessoas sem Cristo fazem são pecados. Tem uma ilustração legal que o Glauber estava me falando, de um pudim, né? Quem que não gosta de pudim? Todo mundo gosta de pudim, não é verdade? Você não gosta de pudim? Todo mundo gosta de pudim. Quem faz pudim, gente, sempre está fazendo uma boa obra. É maravilhoso, pode fazer aí, gente. Traz pudim para a gente que todo mundo gosta. Porém, imagina que eu, ao fazer esse pudim, enquanto eu estava indo fazer esse pudim, eu caí num poço de lama, cheio ali de rejeitos humanos, de tudo quanto é tipo de imundícia. Aí não deu tempo de eu ir lavar, né, tomar um banho, lavar minha mão, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o pudim. O pudim ficou ali, aparentemente, beleza. Aí agora eu apresento aos irmãos, vocês vão querer esse pudim? Ainda assim, sabendo disso, vocês ainda assim vão querer esse pudim? Eu acho que não, né, Cátia? Né? Mas por trás disso, né, como eu falei, está ali inserido, através dessas minhas obras, está ali contaminado pela a sujeira, né, que eu tenho. Então, tudo que o homem sem Cristo faz, ele carrega em si essa pecaminosidade, né? Então, irmãos, assim nós concluímos esse capítulo 16 sobre as boas obras. Espero que eu tenha conseguido, como eu falei, apesar de todo o nervosismo aqui, passar algum ensinamento e edificar a vida dos irmãos. E se alguém quiser complementar alguma coisa, falar, perguntar, fiquem à vontade. Paulão está se coçando lá já. Vou levar o microfone. Tá lá, Paulão. Essa questão sobre fé e obras, se ela não foi bem entendida, como está sendo explicado aqui, né? Se todo o conselho de Deus não é apresentado, isso sempre vai levar para extremo. Vai levar sempre para aqueles dois irmãos gêmeos não idênticos, né? Que caminham sempre no mesmo lugar, que é para longe de Deus. Ou seja, o legalismo e o antinomianismo. Agora, por que as pessoas pendem para esse extremo, né? É porque elas não ouviram todo o conselho de Deus. Agora, por exemplo, o legalismo, qual o problema do legalista? O problema do legalista não é que ele tenta cumprir a lei de Deus. O problema do legalista é que ele é seletivo. Ele cumpre parte da lei de Deus e ele pensa que ele está cumprindo toda a lei de Deus. E o problema do antinomianismo é que ele se abraça aquela questão, sabe, da liberdade cristã, Gálatas 5, de 1 a 3, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecer pois firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão.
Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós os que quereis estar sobre a lei, da graça decaíste. Então, ele não precisa guardar lei nenhuma, em nome da liberdade cristã. Ou seja, tudo que Deus nos deu é para declarar a glória de Deus num mundo perdido e mau. Logo, se nós não conhecemos todo o conselho de Deus, nós vamos cair ou no legalismo ou no antinomianismo. Por exemplo, exemplo por exemplo, o cristão verdadeiro, quando ele é exposto a toda a lei de Deus, o que ele faz? Ele vai ser como Paulo. Ele vai olhar para dentro de si e ele vai ver que ele é um miserável. E quando ele se depara com o padrão absoluto de Deus, a única opção que ele encontra, sabe qual é? É repousar, aterrissar na absoluta graça de Deus. Agora, por exemplo, o legalismo. Agora o jovem rico. Quando ele foi exposto ao padrão absoluto de Deus, primeiro ele falou assim, quando o legalista é exposto diante da lei de Deus, qual a resposta que ele dá? Tenho observado tudo isso desde a minha infância, porque ele é seletivo. Mas quando Jesus coloca diante de Deus o padrão absoluto de Deus, o que ele faz? Ele vai embora. Então, é isso que eu queria comentar, né? Que nós temos que nos expor a todo o conselho de Deus. Ok? Ok. Mais alguém quer complementar aí alguma coisa? Depois dessa do Paulão, não sobrou nada para falar. Ok, então. Então, não sei como é que vai semana que vem, vamos continuar, mas o Glauber vai dar sequência aí, né? Pedir ele esse QK aí, porque mais para frente aí, se Deus assim abençoar e permitir, vou estar dando a aula que vai fechar esse tema da soteriologia, que é a perseverança dos santos. Então, eu vou me preparar para isso também, estudar, mas não vai ser semana que vem, não. Vai ser um pouco mais para frente aí. Ok? Então, se ninguém tem mais nada para falar, perguntar, vamos orar. Agradecendo ao Senhor, então. Pai, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Deus, sobre nossas vidas. Nos ajude, Senhor, através desses estudos, através do conhecimento da Tua palavra, ó Deus, a não sermos hipócritas, a não sermos, ó Deus, legalistas, mas, ó Deus, reconhecermos, ó Deus, diante de Ti que somos miseráveis, pecadores e que merecemos, ó Deus, a santa ira do Senhor. Mas, contudo, ó Pai, através da Tua misericórdia e do Teu amor conosco, ó Deus, nos enviou o Teu Filho para que cumprisse em nosso lugar tudo aquilo que não fomos capazes de fazer, Pai. Muito obrigado, Pai, por isso. Nos ajude, ó Deus, a andar em humildade com isso, saber que não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas é pelo mérito do Senhor, é pelas Tuas obras. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a levar, ó Pai, essa verdade àqueles que ainda não o conhecem, com amor, mansidão, humildade. E, Deus, e saber que, assim como eles, nós também estávamos antes perdidos e eles cegos diante dessas verdades, Pai. Nos ajude, então, Deus, com compaixão e humildade, levar isso aos nossos irmãos, aqueles que ainda não o conhecem, não nos achando superiores a eles, Pai, mas com muita humildade no coração e com compaixão àqueles que estão lá fora perdidos ou que até mesmo pensam que estão diante de Ti e que levam esse fardo de que eles precisam fazer algo para conquistar o Teu favor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a caminhar com o Senhor, a reconhecermos a Ti e sermos, ó Deus, esse instrumento em Tuas mãos. Muito obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui, o privilégio que nos dá de estudarmos e comunhão com nossos irmãos, aprendermos mutuamente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.